Eu fui pro Duque, cara, trabalhei de treinador lá 3 anos. E aí eu comecei a viver um outro mundo, cara. Um outro mundo, uma outra realidade. O submundo da bola. É o submundo. É muito, cara. Que na verdade é o verdadeiro mundo, né? Isso. O Vasco... Que é o mundo real. O Vasco é a exceção. Série Vasco, A, Série B é um mundo irreal. Mas assim, eu me encontrei nesse mundo, porque eu acho que eu pude agregar também muita coisa. Muita coisa que esses caras, eles precisam de alguém, de um exemplo, de um cara que fala, que pense mais do que só o futebol. Porque esses caras vivem a vida muito só pro futebol, as pessoas, entendeu? E ali eu comecei a construir laços de amizade, comecei a conhecer muito, fiquei 3 anos no Duque, aí depois fiquei mais 2 anos e meio na Olaria, e já tô indo pra agora sair de lá esse ano. Fiquei 6 anos praticamente no Boa Vista. Então, profissional. E, pô, cara, eu me afastei da base completamente, porque o clube pequeno não tem base, né? Infelizmente. E aí, cara, eu agora, nesse último ano, que a gente assumiu um projeto lá no Barra, que eu fiz a base de novo do zero. E aí, cara, eu voltei a ter essa paixão, cara, pela base, cara. Porque, tu gosta de base mesmo? Cara, porque é muito bom, cara. Tu pega, assim, um moleque, meu irmão. Até teve problema agora do Barra essa semana. Do presidente pediu licença e tal. E aí, pô, os garotos no Instagram, cara, se despedindo, agradecendo ao clube. Sabe? Pô, agradeço a família que eu construí. Cara, isso é muito tocante, cara. Sabe por quê? Esses garotos, muitas das vezes, eles têm aquilo ali, cara, como objetivo de salvar a vida deles. Você viveu clube pequeno, você sabe a dificuldade que é. De jogador não ter dinheiro para passagem, cara. O jogador não tem dinheiro para comer. E ali, cara, a gente construiu, cara, em 1 ano que eu construí, que eu formei uma base ali no Barra, treinando no Colônia. Não sei se tu conhece. Não. É do lado do hospital de maluco. Aí nego fala que eu sou maluco. Caraca, Colônia é chamado Colônia porque era uma colônia, é um lugar que tem uma colônia de maluco. E tem um campo lá. Campo antigo. Cara, e depois a gente foi pro CFZ. A gente deu um upgrade. Mas assim, a gente dava o café da manhã, o whey protein, que eu preparava pros moleques. Eu preparava o wheyzinho lá pros moleques. E uma ajudinha de custo. Cara, se tu vê o processo de evolução desses garotos, fisicamente, tecnicamente, em relação à disciplina. Cara, então assim, por isso que eu voltei meus olhos hoje para a base, porque, cara, eu ainda acredito na base do futebol brasileiro, ainda acredito que a gente deva... Porque, agora está sendo muito falado que o Brasil acabou, que não tem mais base, porque o Brasil não se classificou para a Olimpíada, porque o Brasil não ganhou o Mundial. Cara, meu irmão, beleza. Existe entre safras, existem momentos. O que eu penso hoje, no Brasil hoje, não está sendo referência, porque hoje esses garotos que estão indo para a seleção, eles já pularam todas as etapas que tinham que pular, irmão. Para mim, na minha cabeça, tá? Essa seleção de base não é mais atrativa para eles. Eu te pergunto, o Endrick, ele é titular do profissional do Palmeiras. O que ele ganha do sub-20 do Brasil? Me explica você. Não, ele já tá vendido, inclusive, pro Real Madrid. Aí os jogadores vão pra seleção, sabe pra quê, irmão? Pra ganhar mais dinheiro. Porque na seleção, no contrato, tem mecanismo de gatilho pra eles ganharem mais dinheiro. Não, então, isso que você falou, o Alberoni também comentou aqui, de que os jogadores visavam chegar na seleção, porque a seleção mudava a vida dele. Primeiro no clube, que tinha um plano de carreira, o jogador que pegava a seleção, ele ganhava um salário melhor, digamos, ali na ajuda de custo dele, e era o que eles visavam para conseguir o trampolim, para conseguir um contrato melhor, para ser vendido para fora. Era o início do final da carreira deles, a seleção. De base. Hoje não é mais. Primeiro que meio que banalizou que todo mundo é convocado. Os critérios são meio... Apesar de eu gostar muito do Branco e tal, mas é assim, não depende só dele hoje. Ele mesmo fala pra mim, Álvaro, hoje pra convocar um jogador eu tenho que ligar para 10 pessoas. Eu convoco 50 e vem 10. Então o que eu tô te falando, a seleção hoje não é atrativa para esses garotos. Eles perdem férias
E eles deixam de jogar no time deles, cara. E pra tomar uma pressão. Porque seleção é diferente. Foi o que tu falou, o processo tá invertido. Antigamente o cara, na base, o cara fazia o quê na base? O cara treinava, o sonho do cara era o quê? Ir profissional do clube. Hoje em dia o cara não tá nem jogando mais no profissional, o cara já tá pulando. Aí você vai me falar, porra, Álvaro, como é que o futebol brasileiro acabou se cada vez mais os caras estão vindo aqui mais novos tirando nossos jogadores? Pelo contrário, o nosso futebol continua sendo melhor. O problema pra mim é gestão disso aí. Gestão da carreira dos meninos. Gestão da carreira gestão estrutural dos clubes. De proteção disso aí. Você pegar a seleção sub-23 hoje, do Brasil, cara, os caras estavam lá... Não vou falar que os caras estavam jogando de sacanagem, que ninguém joga de sacanagem. Mas assim, ganhou, perdeu, entendeu? Pô, o Marlon vendido. Marlon Vasco. Marlon Gomes. Peck vendido. Marlon veio do Nova Iguaçu. Sim. Peck vendido. Hendrick vendido e cláusula de... Cara, 15 gols, o Palmeiras recebe mais uma bolada. Cada cofrinho. O Marquinhos acertado com o Fluminense. Aí tu vai vendo, cara. Entendeu? É difícil, cara, tu ter um foco, entendeu?